Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Mais uma vez estamos com Beth Veloso aqui no Papo de Futuro. Tudo bem, Beth? Como vai? Olá, Mauro. Olá também ouvintes e espectadores. A gente está de volta aqui depois de umas férias muito necessárias. E merecidas, né? Vamos lá. Qual o futuro da comunicação e dos departamentos de comunicação nas organizações? Como as empresas lidam com o novo cenário do Big Data, onde tudo se transforma em dados armazenados em servidores espalhados pelo mundo, né? Essa e outras questões são abordadas pelo Monitor Latino-Americano de Comunicação, estudo que vai nos ajudar a entender melhor essas questões aqui com a Beth Veloso. Não é, Beth? Mauro, hoje a gente foge um pouquinho do nosso roteiro tradicional, né? De falar de Big Tech, de fake news, também estamos falando de fake news, um pouco de telecomunicações, a gente vai falar sobre comunicação organizacional, que é um assunto, Mauro, bastante esquecido, mas tudo é comunicação. E tudo isso está interligado também com o mundo que a gente está vivendo hoje, com as notícias que a gente recebe e mais ainda com a economia. Então eu tive o privilégio de conversar com a Andréia Ataídes e ela lidera, junto com um grupo de brasileiros, uma pesquisa latino-americana sobre a comunicação nas organizações e nas agências de comunicação. Eu tive até dificuldade, Mauro, de entender exatamente o que era a pesquisa, porque é tão robusto, é um questionário de mais de 40 páginas, que lida desde a comunicação interna, como é que os jornalistas, como é que as pessoas, os colaboradores das organizações se colaboram, enfim, interagem, se comunicam e fazem, executam as suas tarefas, até a parte específica mesmo, mais específica, de como eu levo essas notícias para fora, como é que eu presto um serviço, como é que eu estou liderando uma agência de notícias e realmente me comunicando, produzindo informação que a gente está consumindo o tempo todo online. Então, eu trago para a gente aqui a informação sobre uma nova pesquisa muito recente, ele se chama Monitor Latino-Americano de Comunicação e ele envolve um número imenso de países e de colaboradores e trata justamente isso que a gente está colocando, qual é o impacto da digitalização, né, dessa era de hiperinformação, das pressões que existem para a gente ter uma qualidade salarial, o excesso de informação na saúde mental desses colaboradores e, obviamente, como você falou no começo do jornal, notícias falsas, como a gente está vendo aí da empresa francesa Carrefour com relação à carne brasileira. Então, tudo isso está num contexto. Olha como é importante esse exemplo da gente trazer esse debate agora no Papo de Futuro de um CEO de uma organização global que traz uma notícia sem nenhum fundamento, que esse é justamente o problema. E é por isso que a gente discute aqui como que esse monitor funciona e como é que ele tenta olhar para dentro das organizações, trazendo exatamente um insight, né, uma percepção melhor e informação interna mesmo. Por exemplo, essa edição contou com 34 universidades e 1.134 profissionais de 20 países, Mauro. E os resultados informam que cada vez mais a comunicação é super importante, cada vez mais ela é digitalizada e cada vez mais a gente precisa buscar a questão do gênero, da complexidade de você ter igualdade, equanimidade e diversidade nessa comunicação, justamente para combater esse tipo de notícia contaminada. E sim, as notícias falsas impactam também dentro das organizações. E outros achados que a gente vai falar ao longo do programa é a necessidade da gente avançar realmente nessas ferramentas de digitalização da comunicação interna das organizações. Nós, por exemplo, nos comunicamos no Papo de Futuro através de um WhatsApp. E essa excelência, a pesquisa mostra, Mauro, que ainda está um pouco longe de ser alcançada. Além de reconhecer que realmente a comunicação é cada vez mais feminina e cada vez mais a gente precisa de um reconhecimento, inclusive salarial, melhor por parte das mulheres, né? O que me chamou a atenção também nessa pesquisa foi como que os profissionais estão lidando com o aumento da velocidade da comunicação e também do fluxo, a quantidade exagerada de informação a que a gente tem acesso, que a gente precisa acabar filtrando essa comunicação. Isso gera ansiedade, isso gera burnout, né? Gera muito cortisol, gera o estresse e
claro, os funcionários acabam adoecendo mais. E esse fenômeno a gente conhece como hiperinformação. Então a gente vai ouvir agora a Andréia Taídes, que eu entrevistei aqui, foi um grande prazer, e ela destaca que através das organizações, a gente olhando para as mídias digitais, a gente consegue entender que as organizações elas também têm, assim como a sociedade e a própria mídia, um papel fundamental, Mauro, de fazer uma literacia digital, uma pedagogia. Isso é fundamental para a gente trabalhar num processo de produção da notícia, de reconhecimento, por exemplo, de uma notícia falsa dentro de um sistema de uma organização. Vamos ouvir a Andréia Taídes. Hoje, conforme a gente continua acompanhando, o que a gente vem percebendo e vem discutindo com esses profissionais e também dentro das universidades? Que o melhor caminho realmente para a gente lidar com as news é que as organizações elas assumam, Beth, um papel pedagógico, né? Um papel pedagógico, por exemplo, que vai, por exemplo, colaborar para que a população comece a entender um pouco mais sobre essa literacia midiática, né? Qual é o processo de edição, de produção de uma notícia, quais são as credenciais para a gente ter uma notícia, para a gente verificar se a notícia realmente ela é uma notícia verdadeira e tal. Beth, como você mesmo falou, a gente vive num mundo com excesso de informação, né? Esse mundo moderno. Isso do ponto de vista da eficiência, essa comunicação em excesso é eficiente, não é? O que está faltando aí? Isso é uma revelação, né, Mauro? Porque a gente acha que quanto mais a gente se comunica, melhor a gente se entende. E não é assim, especialmente dentro das organizações. A gente vê, por exemplo, a gente tem uma profusão enorme de mídias digitais, de plataformas, né, de redes sociais. Então, a gente acaba duplicando muito essas funções, gerando mais trabalho, né, gerando retrabalho. Então, esse é um dos achados do estudo. Essa era do Big Data, como você colocou no começo, que a gente tem acesso a uma quantidade imensa de informação, ela acaba gerando confusão, insegurança, estresse e muito adoecimento. Quer dizer, os funcionários se afastam e isso não é produtivo. O estudo revela, por exemplo, que embora você tenha tido avanços, né, apenas 21% das organizações da América Latina, né, latino-americanas, tem realmente uma comunicação de excelência interna. A gente não está falando só dentro da área da comunicação, né, do departamento de imprensa. A gente está falando da comunicação com recursos humanos, da comunicação com a área de produção ou de projetos de desenvolvimento e por aí vai. Então, isso tudo tem melhorado, a pesquisa mostra, porque ela acontece desde 2014, mas está aquém, por exemplo, do que a gente verifica em outros monitores, outras pesquisas, como no caso do monitor europeu, em que o nível de excelência chega a 30% em média, né? E além disso, isso também não contribui, né, como você perguntou, para a eficiência da comunicação, se acaba gerando ruído. Então, a comunicação precisa ser precisa, precisa ser focada. Inclusive, a pesquisa também mostra e investiga, né, como eu coloquei em um questionário enorme, quantas das organizações acabam recorrendo a especialistas, né, agências que realmente fazem todo um projeto ali de melhoria dessa comunicação. Então, é isso que a Andréia destaca. Vamos ouvi-la. No nosso estudo, a gente também vem percebendo que desde que nós começamos a aplicar aí a pesquisa sobre a questão das tendências, né, Beth, a principal preocupação dos profissionais lá em 2014, 2015, quando nós iniciamos o estudo, era dizer o quê? Que eles estavam muito preocupados como é que eles iam lidar com o fluxo e a velocidade da informação. Eles estavam todos enlouquecidos quanto a isso. Então, na primeira edição que a gente fez foi assim, na segunda edição foi a mesma, foi a primeira do top 5, também na terceira edição foi isso. Agora, já na quarta e na última edição, esse lidar com a velocidade, o fluxo da velocidade, ele já baixou lá para terceiro lugar das tendências. E por quê? Porque a gente percebeu que as organizações que estão trabalhando efetivamente com uma comunicação interna robusta, né, elas estão conseguindo colaborar para que os seus funcionários eles se sintam menos pressionados por essa questão da quantidade e velocidade da informação. Beth, nas empresas hoje, quem é responsável por tratar com temas como igualdade, diversidade e inclusão?
Então, esse é outro aspecto importante, né, Mauro? Porque são conceitos que parecem tão abstratos, mas que a gente está sempre falando sobre isso nas redes sociais, né? Na questão do monitoramento do conteúdo, da regulação das redes sociais. E isso são princípios do jornalismo, são princípios, valores muito preciosos da comunicação. Ou seja, diversidade, a inclusão, a igualdade, a equidade. A pesquisa monitora isso. E em que sentido? Isso mostra que além da digitalização, dos processos da gente melhorar a qualidade da informação, a gente também precisa estar olhando para como é que são esses profissionais, de onde eles vêm, né? De que classe social eles vêm. A gente tem diversidade racial, a gente tem diversidade de gênero, a gente está fazendo realmente uma comunicação interna, trazendo profissionais que têm bagagens diferentes, né, que tem uma perspectiva diferente, e tudo isso é muito importante porque a gente acaba promovendo uma cultura organizacional dentro das empresas, dentro das agências e das próprias redações, que promove uma informação que vai sair naturalmente a partir de todos esses atributos e não com vieses racistas, ideológicos, preconceituosos. Então, isso é uma forma de buscar uma desigualdade, e a desigualdade de gênero, Mauro, eu acho que ela é uma das principais. A Andréia explica, por exemplo, que existe uma grande brecha salarial entre as mulheres e os homens, e que as mulheres chegam a receber até 50% dentro de uma organização no aspecto da comunicação. E isso, obviamente, é uma coisa que precisa ser combatida com urgência. Vamos ouvi-la. Realmente a comunicação é feminina. Em todas as áreas a gente vê um predomínio das mulheres. No caso aqui da América Latina, é muito bacana de nós vermos que as mulheres, as profissionais latino-americanas, elas predominam nos cargos de liderança, certo? Elas vêm pouco a pouco, a cada edição que nós trabalhamos, a gente vem percebendo que elas saem daquele papel de integrante da equipe para se tornarem lideranças intermediárias, e estão agora assumindo a liderança máxima, né? Ou sendo realmente o líder máximo daquele departamento, ou no caso de uma agência, de ser o CEO, a CEO daquela agência, daquela consultoria. Isso é muito bacana. Mas, realmente, nós não conseguimos ver esse reflexo ainda nos salários, como a gente percebe de um modo geral, né, Beth, em todos os lugares. Beth, quando a gente fala de organizações, a gente, de certa forma, não acaba isentando a responsabilidade individual de cada um? Mauro, acho que essa é uma pergunta fundamental, né? A gente acaba tendo sempre um espírito da organização, né? Qual é a filosofia da organização? Veja, por exemplo, numa redação, e atribuindo sempre a um dirigente, a um diretor, né? A um editor, uma responsabilidade que também é de cada um, né? De trazer uma conduta mais baseada numa igualdade, numa equanimidade, de combater, sobretudo, as notícias falsas, de não produzir notícias falsas. A gente vê que essa indústria da fake news que a gente vê no Brasil, ela sai muito das organizações, elas não saem das redações dos jornais, elas saem de empresas que trabalham com comunicação e que têm como atributo, como função, gerar fake news, notícias falsas. E assim, isso mina a reputação, não só da empresa, como do próprio profissional. E o profissional de comunicação teve que se reinventar ao longo dos anos com todo esse processo de mudança do analógico para o digital. Então é muito interessante que a pesquisa também mostra que apesar da gente ver muita radicalização e polarização de conteúdo, a pesquisa demonstra que a gente tem sim hoje uma preocupação mais individual de cada profissional no seu questionário em promover, abrir a mente e trazer esses temas, colocar em primeiro lugar diversidade, né, equidade, inclusão, alinhado com direitos humanos, com direitos sociais, com direitos constitucionais e, no entanto, é um caminho longo. Por exemplo, segundo a pesquisa, apenas 36% dos profissionais acreditam que a comunicação tem um papel central no combate a essa desigualdade, que seria, por exemplo, o chefe da organização, e não os processos comunicativos e cada um que deveriam se envolver nisso de promover realmente uma igualdade maior entre homens e mulheres, por exemplo, ou interracial. E, ao mesmo tempo, 62% acreditam que essa responsabilidade, né, deve ser compartilhada por toda a organização. Então, assim, você tem dados que, ao serem cruzados, vão promovendo esse debate. Eu acho que talvez isso seja o mais importante. São insights valiosos
para a gente combater fake news, melhorar o diálogo interno e externo, melhorar a produtividade, gerar um ambiente de trabalho mais justo, né? E impactar positivamente. Eu acho que é aí que a gente precisa chegar aqui, como a gente sempre pensa, né? Na igualdade de gênero, nas políticas públicas e também no desenvolvimento econômico e social muito melhor, porque uma organização que se comunica melhor é muito mais produtiva e eficiente, né, Mauro? Então, parabéns ao monitor Latinoamérica, né? Latin America Communication Monitor, porque é um excelente trabalho. O Brasil precisa de mais estudos dessa forma.